Seja bem-vindo ao canal do Brasileiro na Alemanha. Meu nome é Clarissa e aqui no YouTube eu falo principalmente sobre mercado de trabalho e mostro um pouco da minha vida como imigrante aqui em Colônia. No vídeo de hoje eu finalmente vou falar sobre os distritos de Colônia. Eu vou passar aqui para vocês as informações mais importantes, as principais características das regiões aqui da cidade, para quem está planejando a sua mudança para cá e não sabe muito bem aonde é o melhor lugar para se morar. Bom, antes da gente começar, eu queria passar algumas informações aí a respeito da cidade de Colônia para contextualizar algumas questões, principalmente aspectos arquitetônicos, né? Eu filmei algumas regiões da cidade para mostrar como que ela realmente é, não é mesmo? E ao longo do vídeo vai ficar muito claro que a cidade de Colônia, na verdade, ela não tem muita variação arquitetônica, né? Os prédios, as casas, de maneira geral, elas são muito parecidas, elas seguem o mesmo estilo, então é até um pouco difícil vendo as imagens de se saber em qual região especificamente que você está. Isso acontece porque Colônia é uma cidade relativamente nova. Essa região aqui de Colônia foi muito bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente porque existiam fábricas de armas bastante importantes aqui e as linhas ferroviárias que passavam por Colônia eram muito estratégicas. Então, por conta disso, essa cidade foi altamente devastada. Inclusive, um dos motivos pelo qual a Catedral de Colônia, né, a Kölner Dom, não foi destruída era justamente porque aquele era o ponto mais alto da cidade, que era utilizado pelos aviões durante os bombardeios para direcionar ali os ataques. Por isso que a cidade é considerada jovem, né? Porque na verdade a maioria do que se vê em Colônia hoje foi construído depois da guerra. O segundo aspecto muito interessante a respeito da cidade de Colônia é que ela é uma cidade circular, então ela se desenvolveu em círculos, em anéis, a partir do centro da cidade. Isso aconteceu porque na Idade Média o centro aqui da cidade, o centro histórico, né, a parte antiga de Colônia, era uma cidade murada, então tinham as torres de vigia, que também eram os portões da cidade em pontos estratégicos ao redor de Colônia, e aí essas torres eram conectadas por uma muralha que fazia um semicírculo. Então de um lado você tinha o muro da cidade e do outro lado, obviamente, você tinha o rio Reno. Inclusive 3 dessas torres ainda existem até os tempos de hoje. Uma delas se chama Eigelstein Tor, aí que fica bem no ponto norte, assim, da cidade. Depois tem a Hannentor e aí no sul da cidade tem a Severentor. Se você olhar esses 3 pontos no Google Maps hoje em dia e conectar cada um deles, né, fizer, digamos assim, um trajeto que vai de uma até a outra, você vai observar exatamente esse semicírculo, que é onde ficava a muralha de Colônia há muitos e muitos e muitos anos atrás. E aí você pode perceber no mapa também que a cidade ela foi se desenvolvendo acompanhando esse formato de semicírculo. Inclusive, as linhas do metrô de Colônia, elas seguem essa mesma lógica, né? Então elas são todas em semicírculo e elas se conectam dessa forma também. E a terceira coisa muito peculiar, muito curiosa a respeito de Colônia é que ela é uma cidade extremamente baixa. Por algum motivo, existem regulamentações a respeito da construção civil que dizem que os prédios, eles não podem passar de uma determinada altura, né? Principalmente os prédios que ficam mais no centro da cidade. Então, quanto mais próximo do centro histórico, mais rígida é a regulamentação a respeito da altura dos edifícios. Então, ao longo do vídeo, vocês vão perceber que mesmo os edifícios residenciais aqui de Colônia geralmente tem entre 3 andares, 5 andares, nada muito mais alto do que isso. Inclusive, pelo que eu li na internet, existem apenas 17 edifícios na cidade que tem mais do que 6 andares, edifícios residenciais no caso, né? Então, depois que as pessoas não encontram apartamento para morar aqui em Colônia, ninguém sabe por quê. Mas muito bem, vamos começar falando sobre Innenstadt, que é, na verdade, o centro de Colônia, né? A cidade antiga, o centro histórico, como algumas pessoas gostam de chamar. É aqui que ficam as principais atrações turísticas da cidade, inclusive, né? Então todo mundo que vem fazer turismo aqui em Colônia acaba visitando aquela parte ali, próxima do rio, a catedral, os museus, né? O Museu Romano fica ali também, a ponte mais conhecida da cidade, aquelas casinhas coloridas na beira do rio, que fazem parte dos principais cartões postais aqui da cidade. Tudo isso fica em Innenstadt, que obviamente é o metro quadrado mais caro da cidade de Colônia, justamente por estar próximo de todos esses pontos e também do centro comercial da cidade, né? Então as grandes lojas ficam ali no centro de Colônia também. Os principais bancos, ou pelo menos as maiores agências dos bancos aqui de Colônia, estão todos naquela região também. As 2 regiões residenciais mais disputadas, digamos assim, de Innenstadt são primeiramente o
Quarteirão Belga, que é onde ficam muitos escritórios, muitos e muitos restaurantes, muitas lojas. É onde fica o Stadtgarten, né, que é inclusive um dos mercadinhos de Natal assim mais conhecidos aqui da cidade, que no verão também é um ótimo Biergarten. E a segunda região também muito disputada é Deutz, que na verdade faz parte ali dessa região central, mas fica localizada do outro lado do rio, então você tem uma vista, né, muito privilegiada quando mora em Deutz. E bem, lembra que eu falei que Colônia é uma cidade circular, né? Então, como nós já falamos aqui do miolo, na sequência iremos para o extremo norte da cidade e aí vamos fazer uma volta, passando por cada um dos distritos que compõem este círculo que é a cidade de Colônia. Começando pelo extremo norte, que é onde fica o distrito de Chorweiler, um dos maiores aqui da cidade. Essa região, ela foi muito planejada, né? Então, ali nos anos 60, era uma área de Colônia que a prefeitura queria que se desenvolvesse, então existiu todo um planejamento de infraestrutura e também uma série de ações para incentivar empresas a se instalarem por lá e também para incentivar famílias a irem morar em Chorweiler. A ideia é que esse distrito se tornasse, assim, um subúrbio chique da cidade, sabe? Inclusive é uma das poucas regiões da cidade que realmente tem esses prédios aí que são mais altos do que os 6 andares que eu mencionei lá no início. E como eu mencionei, é uma região que ela foi planejada para ter muitas amenidades, né? Para justamente incentivar que as pessoas quisessem ir morar lá e que elas não precisassem ficar saindo muito de lá, sabe? Esses bairros assim que é tipo uma pequena cidade dentro de uma cidade grande, assim, que você tem tudo mais ou menos por ali. Esse lugar em Colônia é Chorweiler. Então, entre essas amenidades estão, por exemplo, o City Center Chorweiler, que é um shopping grande que tem nesse bairro, inclusive que fica muito perto da estação principal ali de Chorweiler. Tem muitas escolas, muitas quadras de esporte, né? Tem um skate park muito conhecido aqui da cidade e 2 pontos disputadíssimos no verão de Colônia. O primeiro é a Aqualand, que na verdade é um parque aquático aqui da cidade, e o outro é o Frühlinger-See, que é uma praia, digamos assim, aqui de Colônia. Na verdade, Colônia não tem praia, né? Mas existem lagos e existem áreas assim perto do rio que foram preparadas para que as pessoas pudessem tomar banho, e uma dessas é o Frühlinger-See lá em Chorweiler. Na sequência, ainda no norte, mas agora não tão mais ao norte, temos Köln-Nippes, que é um bairro muito residencial. Inclusive tem muitas dessas casas que são difíceis de se encontrar aqui na Alemanha, né? Que elas são completamente separadas, então não são aqueles geminados, né? São realmente aquelas casas no formato que a gente desenhava lá na pré-escola, sabe? Que é um quadradinho com um triângulozinho, assim como o telhado e 2 janelinhas. Esse é o formato da casa padrão e considerada antiga aqui de Colônia. E aqui em Köln-Nippes, que por acaso é o distrito onde eu moro, existem muitas dessas casas. Essas residências, elas foram construídas na época ali, logo depois da guerra, pelos chamados Baby Boomers. Inclusive, Köln-Nippes é uma região que tem, assim, essa cara de distrito da melhor idade, vamos dizer assim, porque muitas das pessoas que moram aqui realmente são um pouco mais velhas, né, são aposentadas. Ou então, famílias mais jovens que herdaram essas casas dos seus pais, né? Aqui é muito comum que esse tipo de residência seja reformado e convertido em vários apartamentos, né? Então são casas que geralmente tem 3 ou 4 andares e aí cada um desses andares é transformado em um apartamento. Então a família geralmente mora em um dos apartamentos e aluga os outros, inclusive um apartamento onde eu moro é um desses apartamentos, porque aí essa renda do aluguel acaba sendo um complemento de aposentadoria. À medida que você vai se direcionando, né, da região mais ao norte de Köln-Nippes para o centro da cidade, você começa a observar também que esse aspecto residencial ele vai se esvaindo e começa uma vibe um pouco mais comercial, né? Um pouco mais de centrinho, digamos assim. E aí nesse contexto existem algumas regiões principais aqui de Köln-Nippes que são as mais conhecidas e as mais frequentadas, digamos assim. Um desses pontos é a Praça Wilhelmplatz, que fica próxima da estação Florstrasse e é onde acontece o famoso mercado de pulgas de
Colônia, que é aquela feira que eu digo que sempre tem aos finais de semana, né? Eu digo que eu vou lá só pra comprar verduras e frutas, porque na verdade são muitos e muitos comerciantes locais que vão lá pra oferecer os seus produtos. Então tem desde o pessoal aí que cultiva frutas e verduras, que tem fazenda, enfim, mas tem também o pessoal das bugigangas que vai lá pra vender uma série de coisas. Essa região ali em volta dessa praça também é, digamos, o centro comercial de Nippes, né? Então é onde você encontra as principais lojas, né? A Douglas, a Galeria Kaufhof, todas essas lojas que têm grandes sedes no centro de Colônia têm uma versão miniatura, digamos assim, nesses centrinhos dos outros distritos, né? Por exemplo, esse de Köln-Nippes. Outros dois pontos muito frequentados daqui são cervejarias extremamente tradicionais de Colônia. Uma delas é a Golden Kapes, que existe desde 1913, inclusive, e também a Schnackertshaus, que vocês podem ver aqui no vídeo. Outro destaque muito importante do distrito de Köln-Nippes é, obviamente, o Jardim Botânico, né, que vocês não aguentam mais me ver postando no Instagram, porque realmente é a minha região favorita aqui de Colônia e fica muito pertinho. E aí, quando você já está saindo do distrito de Nippes e se aproximando do centro da cidade, você encontra o Agnesviertel, que é um bairro muito, muito bonitinho aqui também, onde fica a igreja de Santa Agnes. Na sequência, agora indo um pouquinho pro lado, digamos assim, de Nippes, temos o distrito de Ehrenfeld, que é conhecido como a região mais artística aqui de Colônia, por conta das galerias de arte, por conta dos cinemas cult e também dos festivais de rua de música e gastronomia. Na minha opinião, Ehrenfeld é o coração de Colônia, é a região da cidade que mais transmite a vibe de Colônia, que mais representa a diversidade da cidade e também o estilo de vida das pessoas que moram por aqui. O distrito de Ehrenfeld é referência quando se fala da vida noturna aqui de Colônia, né? Então os melhores bares, as melhores baladas da cidade estão ali, inclusive por conta disso acaba sendo uma das regiões mais disputadas entre os estudantes, né, que querem vir morar aqui em Colônia. Afinal de contas, você tem todo esse viés aí de festeiro, ao mesmo tempo que Ehrenfeld ainda tem uma conexão muito boa com o próximo distrito que a gente vai falar, que é onde fica a Universidade de Colônia. Então acaba sendo realmente uma região muito boa de se morar para quem está aí nesta fase, vamos dizer assim. Os highlights do distrito de Ehrenfeld que você não pode deixar de conhecer quando vier para Colônia são, primeiramente, o Neptunbad, que é um spa, né? Muito, muito conhecido aqui da cidade, muito bonito, inclusive, onde tem sauna, tem massagens, tem piscinas, tem uma série de coisas aí pra você cuidar do seu bem-estar. A melhor sorveteria italiana da cidade, que é a Escafé Liliana, que eu também vivo postando no Instagram, porque realmente pra mim é a melhor sorveteria aqui da cidade. A Mesquita Central de Colônia, né, que inclusive é a maior da Alemanha, fica também em Ehrenfeld e é possível fazer visitas, fazer tour guiados por ali, é uma visita bastante interessante que eu recomendo também. E por fim, o Jardim Suspenso de Ehrenfeld, que na verdade é um bar muito popular aqui da cidade, que tem esse nome porque o teto dele é todo preenchido com flores vermelhas, né? Então as paredes, assim, a decoração do bar é toda em tons de verde, e aí fica um contraste com as flores vermelhas do teto, e também a iluminação é toda conceitual, digamos assim. É um lugar bastante interessante para tomar uns bons drinks assim no final de semana. Na sequência, e agora um pouquinho mais para baixo aí no nosso círculo, chegamos ao distrito de Lindenthal, que na minha opinião é o melhor lugar para se morar aqui em Colônia. Eu gostaria muito de morar lá, inclusive. Porque Lindenthal é perto o suficiente tanto de Ehrenfeld quanto do centro da cidade para que você possa aproveitar todas as vantagens, né, que esses dois distritos podem oferecer, mas sem precisar morar lá, digamos assim, ao mesmo tempo que é longe o suficiente para que os aluguéis não sejam tão caros, né, quanto são os preços em Ehrenfeld e no centro da cidade, e também para que a vibe não seja tão baladeira, digamos assim. Aqui é onde fica a Universidade de Colônia, então por conta disso
acaba sendo também um distrito muito disputado entre os estudantes que querem morar aqui na cidade. E essa região ali ao redor da Universidade de Colônia, na verdade, ela foi muito inspirada nas ruas que ficam nos arredores da Universidade de Sorbonne, né? Então ali existem muitos cafés, muitas livrarias. É um lugar assim que no domingo você passa e as pessoas elas estão aproveitando muito a parte externa, né? Estão ali tomando seus cappuccinos, lendo seus livros e realmente aproveitando o ambiente. Lindenthal também tem 3 parques que são muito conhecidos aqui na cidade. O primeiro deles é o Lindenthaler Tierpark, que é um parque meio zoológico, assim, então tem cervos, tem ovelhas, tem cisnes, tem vários animais que eles ficam cercados, mas que principalmente as crianças, né, podem alimentar, por exemplo. Então é um conceito ali um pouco diferente que eu particularmente não gosto muito, né, não acho uma coisa tão legal, mas é um programa muito típico, assim, das famílias aqui em Colônia, principalmente aos finais de semana. Tem também o Hiroshima Nagasaki Park, que fica bem pertinho ali da universidade, né? Tem um lago muito bonito, inclusive. E no verão, muitos beer gardens. Então, o pessoal costuma, né, sair da universidade e já ficar por ali, tomando uns bons drinks. Também é um lugar onde é permitido fazer churrasco, né? Então, durante o verão, acaba sendo um destino muito popular para isso também. E o terceiro parque muito conhecido de Lindenthal é o Beethoven Park, que é um parque, na verdade, onde as pessoas podem levar os seus animais de estimação, principalmente os seus cachorros, e não precisam andar com eles na coleira, né? Então é um daqueles lugares aqui em Colônia onde você pode deixar os seus bichinhos correrem livremente, que não tem problema nenhum. Na sequência, agora já estamos mais na região sul aqui da cidade, temos o distrito de Rodenkirchen, que é conhecido como a Riviera de Colônia. Essa região fica muito próxima, né? Fica às margens do rio Reno, e é uma área onde a prefeitura colocou vários bancos de areia, assim, que se adentram pelo rio, fazendo pequenas áreas próprias para tomar banho, né? Porque a correnteza do rio Reno, ela realmente é muito forte, então não é um rio apropriado para banho, digamos assim, a não ser nessas regiões específicas que acabam sendo... não são pequenos laguinhos, mas vocês entendem o que eu quero dizer, né? Esses bancos de areia, na verdade, quebram a correnteza, fazendo com que essas pequenas regiões fiquem próprias para tomar banho, né? Então, Rodenkirchen é um destino também muito buscado durante o verão aqui de Colônia. Outras características bem típicas de Rodenkirchen são, primeiramente, as mansões, né? Então, existem casas muito chiques, digamos assim, que ficam às margens do rio. São casas que são muito caras, né? Porque tem essa vista privilegiada, tem essa proximidade ali do rio. E também Rodenkirchen tem um pequeno centro histórico, né? Então existem alguns prédios naquela região que sobreviveram aos bombardeios da guerra. Inclusive tem uma igreja muito bonitinha que é toda em estilo enxaimel, bem antiga, que se chama Alt St. Maternus. Continuando aqui no nosso círculo, vamos chegar em Kalk e Porz, que são 2 distritos que ficam aqui do outro lado do rio. As pessoas em Colônia se referem a essa parte como o lado errado do rio. Dizem que não é um lugar tão legal assim para morar. Kalk e Porz são distritos que as pessoas aqui se referem como os distritos da classe trabalhadora. Eu acho esse termo extremamente engraçado, porque para mim todo mundo que trabalha é a classe trabalhadora, mas enfim, não vamos entrar neste mérito. Aqui nesses 2 distritos existem muitos imóveis que podiam ser comprados com os subsídios do governo, né? Então eram imóveis destinados para classes de baixa renda. Você provavelmente conhece este conceito no Brasil como Minha Casa Minha Vida. E aí, por conta disso, que essas 2 regiões em Colônia não têm uma fama muito boa quando se fala em lugares para se morar, digamos assim. Uma das consequências dessa fama é que um metro quadrado, tanto em Kalk quanto em Porz, costuma ser muito mais barato. Inclusive, existem várias empresas, né, principalmente startups, que começam os seus escritórios nessa região porque elas conseguem alugar um espaço muito maior pelo preço que pagariam, assim, numa salinha, assim, num coworking space ali no centro da cidade. Inclusive, uma das empresas que o meu marido trabalhou aqui em Colônia ficava em Kalk, então ele ia pra lá todos os dias. E uma das minhas médicas tinha o consultório dela lá justamente por conta disso, porque ela conseguia alugar, digamos, um andar inteiro ali pra montar a clínica dela por um preço
preço muito mais acessível. Então a maioria das vezes que eu fui pra Cali, que na verdade era só pra ir nessa médica, porque ela realmente é uma médica muito boa, porque assim, são distritos que ficam completamente fora de mão, assim, pra mim, e não são lugares que tem nada muito específico, assim, que eu acho que vale a pena ir lá só pra fazer isso, sabe? Não são lugares que eu acordo de manhã assim e penso, nossa, vou dar um rolê em Poets, entendeu? Pra você que está pensando em se mudar pra Colônia e está procurando imóveis aí pela internet, né? Eu sei que dependendo da situação em que a pessoa tá vindo, nem sempre é possível visitar o imóvel antes de alugar. E provavelmente quando você olhar os preços, né, na internet, você vai notar esse disparate, né? Então você vai notar, por exemplo, que existem imóveis com tamanhos muito bons, tanto em Poets quanto em Cali, que tem um aluguel muito mais barato, né, em relação a esses outros distritos que eu mencionei aqui nesse vídeo. Pode parecer realmente muito vantajoso, mas essas são as únicas duas regiões aqui em Colônia em que eu não recomendo que a pessoa vá morar, ou que a pessoa alugue um imóvel nesses dois lugares sem ir ver como que é. Não significa que o distrito inteiro seja ruim de morar, muito pelo contrário, mas existem algumas regiões específicas de Cali e de Poets que são um pouco esquisitas, né? Como eu mencionei, eu nunca morei lá, então eu não sei como que é a rotina ali, o dia a dia dessas duas regiões, mas eu frequentava, né, alguns profissionais ali, como eu já mencionei antes, e é uma das regiões aqui de Colônia que eu acho um pouco esquisita, sabe? É um dos lugares, assim, que as pessoas mexem comigo na rua, que é uma coisa que eu não gosto, tem muita pichação, sabe? As pessoas, elas são meio esquisitas, tipo, é um lugar, assim, que, não sei, é meio estranho, sabe? Então, eu não recomendo alugar um imóvel aqui sem ter ido visitar, pra você ver como que você se sente andando ali nos arredores, sabe? Eu também acredito muito nesse negócio que você precisa se sentir em casa, né? No lugar onde você vai morar, então é sempre melhor visitar e ter uma noção como que é, o que que tem ali nos arredores, como que você se sente andando da estação de metrô, do ponto de ônibus que é mais próximo da sua casa, como que você se sente indo desse lugar até a sua casa de noite, né? Vamos lembrar aí que aqui na Alemanha, no inverno, a partir das 4 da tarde, já está muito escuro, né? Então tudo isso são coisas que você deve levar em consideração quando está procurando um lugar para morar. E o último distrito de Colônia, agora estamos aqui do outro lado do rio, mais pra cima, né? Pra fechar aí esse nosso círculo, é Köln-Mülheim. Mülheim é conhecido como o Distrito Industrial de Colônia, porque os principais parques industriais aqui da cidade ficam nessa região, né? Os grandes armazéns também ficam por ali. Os estúdios de televisão aqui de Colônia também ficam em Mülheim, inclusive isso é uma coisa bem engraçada, porque existem alguns programas que são gravados aqui, que são aqueles que tem auditório, sabe? Que tem plateia, que fica assistindo a gravação. Então, de vez em quando tem venda de ingresso pra ir lá assistir. Inclusive, é bastante disputado, né? Tem um deles que se chama Heute Show, que é muito conhecido e é gravado aqui, que os ingressos esgotam, assim, super rápido. As melhores casas de show aqui de Colônia também ficam em Mülheim. Elas se chamam E-Werk e Palladium. O E-Werk é um pouco menor, acho que cabem 2.000 pessoas lá. E o Palladium já é maior, mas é muito engraçado que as duas ficam uma na frente da outra, assim, uma de cada lado da rua. Inclusive o show que a gente foi do Anne Mercanterheit foi lá no Palladium. A parte de Mülheim, que fica próximo da praça e também estação de metrô chamada Wienerplatz, é conhecida como a Pequena Istambul de Colônia. Ali pelos anos 60, a Alemanha fez uma campanha muito forte para incentivar a imigração, né? Inclusive trouxe muitas famílias da Turquia para cá. E quando essas famílias chegaram em Colônia, por algum motivo acabaram se instalando em sua maioria aqui nessa região de Mülheim, que por acaso se desenvolveu então, né, com influências turcas muito fortes na gastronomia, no comércio, na vida noturna e tal. E aí o outro lado de Mülheim, que é uma região residencial, né, um bairro chamado Delbrück, fica próximo de um bosque assim que é chamado de Bosque do Rei, a Floresta do Rei aqui na cidade. É um bairro aonde está o dinheiro mais antigo de Colônia. Então ali moram assim descendentes de famílias importantes, né? Famílias que historicamente têm muito dinheiro, assim. É uma região que tem umas casas enormes, quer dizer, enormes no padrão da Alemanha, né? Casas com mais de 200 metros quadrados e um grande jardim, né? Então tem uma do lado da outra e elas têm assim uma decoração
bem excêntricas, sabe? Umas cores diferentes, assim. São casas que, se você olha pra comprar, elas começam custando 1,5 milhões de euros, não é mesmo? Bom, e antes de encerrar esse vídeo, eu queria fazer algumas considerações finais a respeito dos distritos aqui de Colônia e falar um pouco, né, refletir um pouco sobre onde é melhor de morar. Primeiro, eu acho importante mencionar que os distritos aqui de Colônia, na minha percepção, têm todos mais ou menos que o mesmo formato, sabe? Então existe uma área de cada um dos distritos que é muito residencial, e aí sempre tem uma rua principal e um pequeno centrinho, onde ficam as lojas, onde ficam mercados, as feiras, etc e tal. Todos os distritos aqui de Colônia seguem essa lógica. Então as necessidades imediatas que você vai ter ali no seu dia a dia, né, farmácia, supermercado, correio, essas coisas, você vai encontrar no bairro ali, no distrito aonde você mora. Você não vai precisar ficar o tempo todo indo pro centro da cidade pra ficar resolvendo esse tipo de questão. Além disso, apesar do transporte público de Colônia não ter uma fama muito boa, na minha percepção, né, e principalmente comparado com o que a gente tem como referência no Brasil, o transporte de Colônia é bom, as regiões elas são bem conectadas e eu posso dizer assim que você consegue chegar de um ponto em um extremo até o outro ponto no outro extremo da cidade em 40 minutos, independente de onde você esteja, sabe? Então o tempo médio de deslocamento de um lugar muito longe para outro lugar muito longe em Colônia é de 40 minutos. E por que eu acho importante falar isso? Porque, na minha opinião, não existe esse negócio de um lugar melhor e um lugar pior de se morar aqui em Colônia. O que eu acho é que existem locais que vão estar mais alinhados ou menos alinhados com o seu estilo de vida. Vou dar o meu próprio exemplo. Quando eu vim morar em Colônia, todo mundo me falava que Ehrenfeld era o lugar para se estar, assim, que era o melhor lugar de Colônia, que tudo que você precisava tinha lá, que as melhores baladas, melhores restaurantes, tudo ficava em Ehrenfeld. E aí, quando a gente, por coincidência, conseguiu um apartamento em Ehrenfeld, porque na verdade o primeiro apartamento em que eu morei aqui em Colônia foi arranjado pela empresa que estava contratando meu marido, né? Eu tenho algum outro vídeo aqui no canal explicando toda essa história, mas resumindo, a gente na verdade não teve a escolha, né, do apartamento. Então foi um apartamento que foi oferecido pra gente por alguns meses ali no início e por coincidência ficava em Ehrenfeld. Depois que a gente estava morando lá por mais ou menos uma semana, eu comecei a contar os dias para ir embora. Embora de Ehrenfeld, não de Colônia, obviamente. Porque a gente morava numa rua principal ali de Ehrenfeld, então era um lugar que era barulhento o dia inteiro e a noite inteira. E aí lembra que eu mencionei, né, que os prédios aqui em Colônia, eles são baixinhos, não é mesmo? Pois é. Então, por mais que as janelas tenham vidro duplo e esse monte de coisa que realmente ajuda a amenizar o barulho da rua, mesmo assim não era um isolamento acústico, né? Então você conseguia escutar muita coisa, os carros buzinando, assim, né? Como o Ehrenfeld tem essa questão da vida noturna, né? Eu tinha a impressão que, principalmente assim, quinta, sexta-feira e adentro do final de semana, tinha gente, sabe, bêbada, passando na rua, gritando, fazendo escândalo, quebrando garrafa e música e coisa arada. Então, não foi uma experiência muito boa, assim, principalmente pra mim, que tenho sono extremamente leve. Então, eu não gostei de morar lá, mas eu tenho 2 casais de amigos que moram e não trocam Ehrenfeld por nada na vida, que gostam muito de morar lá. Então, eu acho que depende muito do que é importante pra você, entendeu? Então, na verdade, você precisa avaliar o que é importante para o seu dia a dia, né? O que você precisa perto da sua casa, de onde até onde você quer estar bem conectado, né? Então, aqui onde a gente mora, por exemplo, eu tenho um acesso muito fácil, muito rápido pro centro da cidade, pra Ehrenfeld, pro Quarteirão Belga, que é uma das regiões que eu mais gosto de sair, assim, os meus restaurantes favoritos ficam praticamente todos por ali. Então, pra mim é muito fácil de chegar em todos esses lugares, mas por outro lado, a minha conexão de transporte público até o trabalho daqui não é muito boa, sabe? Então, se isso é uma coisa que é importante pra você, né? Se você ainda não tá nesse regime híbrido, vai precisar ficar indo pro escritório vários dias na semana, se a sua profissão exige que você viaje muito, né? Talvez ter uma boa conexão com o aeroporto da cidade onde você mora seja muito importante. Então, tudo isso são pontos que valem a pena serem elencados ali numa lista de prioridades para
para que isso ajude na escolha do melhor lugar para você morar em qualquer cidade, né? Não só em Colônia. E por último, claro, a minha recomendação, que eu sei que nem sempre é possível, mas se você tiver a oportunidade, visite o imóvel que você está pensando em alugar antes de fechar qualquer negócio. Dê uma olhada no que tem por perto, né? Como que são os vizinhos, qual que é a distância até a estação mais próxima de metrô ou de um ponto de ônibus que vai fazer aí a conexão com os principais outros pontos da cidade. Reflita como você se sente, né, andando por esses lugares aí à noite, isso é uma coisa muito importante aqui na Alemanha. E procure uma região alinhada com o seu estilo de vida. O meu objetivo com esse vídeo era compartilhar algumas curiosidades sobre Colônia e mostrar um pouquinho da cidade onde eu moro aqui na Alemanha também. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, porque isso me ajuda muito. E já se inscreve aqui no canal, porque toda quinta-feira tem vídeo novo por aqui. Um beijo e a gente se vê no próximo.